palavra paraíso é de origem persa e exaltava um jardim. A beleza da natureza sempre foi algo especial para o ser humano. O paraíso, portanto, tinha tudo a ver com a flora, com a água. É lógico, das plantas e árvores depende o ar que respiramos, e água é a nossa segunda maior necessidade. Hoje, no planeta Terra, a Amazônia representa, por sua biodiversidade, o último jardim da humanidade. Para a natureza, é um paraíso. Se calcula que sejam cerca de 400 bilhões de árvores, uma variedade enorme de flora e fauna, 20% da água doce do planeta. Desse território, o Brasil tem quase 60%. O Peru, segundo país com mais selva amazônica, tem apenas 11%. Portanto, tem uma certa lógica que o governo brasileiro tenha sido quem teve a preocupação de pensar mais sobre os problemas da Amazônia. E surgiu uma boa ideia. Com a vida na Terra sendo cada vez mais ameaçada pela ação do homem, pelo uso dos combustíveis fósseis e também por um consumo desenfreado, o papel das florestas passou a ser assim como uma espécie de tábua de salvação. E se isso vale tanto para o planeta, esse valor pode ser convertido em dinheiro. Em parte, essa cúpula da Amazônia foi para isso, para unir os países que têm esse patrimônio de tantas florestas para que eles possam negociar com os países ricos uma posição de força. Bien, d'abord, on est venu sur invitation du président Lula et à la suite de cet accord qui avait été signé entre les trois pays aux plus importants bassins forestiers, que sont l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo. Et donc cet accord avait été signé à Bali, en marge du sommet du G20. Et depuis lors, nous avons décidé d'unir nos efforts. Voilà pourquoi j'ai été invité dans cette conférence qui regroupe la coopération des États qui ont signé le traité de l'Amazonie. Et donc, nous sommes là pour voir déjà ce qu'ils font, parce que c'est une organisation qui existe depuis 1978 et qui déjà, depuis cette époque-là, défendait les droits des autochtones, la protection des forêts, donc il y a une certaine expérience. Nous venons donc les soutenir, mais également apporter notre expérience, car nous sommes aussi, comme j'ai dit, possesseurs d'un bassin forestier, et ensemble, nous croyons que si nous unissons nos efforts, nous serons d'abord plus audibles et beaucoup plus forts, et nous pourrions faire passer nos revendications beaucoup plus facilement, mobiliser les opinions, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, et ensemble, évidemment, on est plus fort. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. De les convaincre d'abord parce qu'ils se sont engagés à le faire, à mobiliser les ressources pour sauver la planète. De les convaincre ensuite parce que l'enjeu nous concerne tous. J'ai parlé de sauver la planète, nous sommes tous concernés. Et enfin, les convaincre à s'engager parce que ce n'est pas de l'aide. J'entends parfois parler d'aide, ce n'est pas de l'aide. Nous avons les bassins forestiers. Je vous rappelle que c'est 52% à nos trois pays. Donc 52% du poumon du monde. Eux ont les ressources. Et si nous nous mettons ensemble, nous pouvons nous engager dans ce combat contre le dérèglement climatique. Car nous avons besoin de parler un même langage et d'avoir les mêmes moyens de lutte contre ce phénomène. É muito importante o que aconteceu aqui nesses 4 dias. Porque, na verdade, aqui começou no sábado com a participação do Movimento Popular, que foi uma coisa inédita, extraordinária, pela capacidade de discussão
e de elaboração de propostas que o movimento social teve. Essa sociedade, que muitas vezes passa-se como anônima, porque não é vista, nem sempre é vista ou notada, ela demonstrou uma extraordinária competência de debater a Amazônia e as soluções para a Amazônia. Também o fato extraordinário da gente conseguir reunir os presidentes da América do Sul, dos países amazônicos, para discutir pela primeira vez uma saída conjunta para discutir, seja nos fóruns internacionais, seja na ONU, seja na discussão de elaboração de fundos, para que a gente possa, dizer que não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. Então é a natureza que está precisando de dinheiro, é a natureza que está precisando de financiamento. Verde combina com vermelho? A questão tem a ver com política. O quanto que a esquerda, que se ocupa tanto de encontrar empregos para os pobres, pode conciliar e atender os alertas das pessoas que falam dos danos ao meio ambiente. Por exemplo, vamos falar de petróleo na foz da Amazônia. Pelo planeta, claramente a resposta seria não. Mas como negar a tentação de tanta riqueza para uma região tão pobre que poderia ajudar tanta gente? Enfim, em termos de meio ambiente, muitos falam assim: vocês pensam no fim do mundo, nós pobres pensamos no fim do mês. Os problemas sociais, a pobreza, ela gera por conseguinte os problemas ambientais e vice-versa. Então é importante que você tenha um modelo de desenvolvimento que possa proteger o ambiente e resolver os problemas de ordem social, gerar emprego, gerar renda e o Brasil voltar a crescer. Se fizer as coisas com parcimônia, com respeito à legislação, levando em consideração um modelo que respeite o meio ambiente, mas também que possa atender às necessidades do povo, esse equilíbrio é possível ser encontrado e é possível fazer. O verde tem que ficar um pouquinho mais vermelho, o vermelho um pouquinho mais verde. Eu acho que é possível, tem os pontos de equilíbrios e uma legislação eficiente como é a nossa, se for levado com muita parcimônia, for levado a sério, sem querer puxar para um lado nem para o outro, buscar o equilíbrio, é possível fazer o que tem que ser feito para preservar o meio ambiente e para garantir o desenvolvimento do país e a reeducação da pobreza e atender aqueles que mais precisam. Outro problema para a gente: apesar de termos matrizes energéticas invejáveis por serem mais limpas, o Brasil é o quinto maior emissor de CO2, em grande parte por causa do sucesso da nossa pecuária. Somos o principal produtor de proteína animal do mundo, quer dizer, carne. Só que esse rebanho de milhões produz emissões que envenenam o planeta. As escolhas que têm que ser feitas, umas mais, outras menos dolorosas, vão definir o futuro da humanidade. Essa parte ela é mais difícil, principalmente para países que não têm as vantagens comparativas que o Brasil tem. Por exemplo, para um país como a França, um país como a Alemanha, fazer a mudança da sua matriz energética, para a China e a Índia fazerem a mudança da sua matriz energética, reduzir a emissão pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, é mais difícil. O Brasil não, o Brasil tem muitas fontes de geração de energia, do sol, do vento, da biomassa e da hidroeletricidade, em abundância. Nossa matriz energética já é 45% limpa, a nossa matriz elétrica quase 90% limpa e o Brasil pode ter uma matriz energética 100% limpa. O nosso maior vetor de emissão de CO2 é em função do uso da terra, que aí entra agricultura e desmatamento. 53% das emissões do Brasil vêm do desmatamento e das queimadas. Então, quando a gente reduz o desmatamento, a gente tem uma redução drástica de CO2. Mas, obviamente, que o plano do Brasil é também a redução na indústria, é também a redução na área de transporte, é também a redução em todos os setores que são grandes emissores de CO2. Então, é mais complexo, principalmente quando se trata de outros países. Agora,
aparentemente, não é? Parece que é fácil reduzir a emissão no Brasil porque é desmatamento. Não é. Não é? Eu estava até, um jornalista falava comigo, né? Mas o governo Petro está dizendo petróleo zero. O governo Lula não está dizendo. Eu digo, olha, são dois anunciados muito fortes. O Lula está dizendo desmatamento zero no Brasil. Só que tem uma diferença. No caso da Colômbia, por exemplo, né? Quantos por cento representa a exploração de petróleo na balança comercial deles? Quantos por cento representa na balança comercial do Brasil a agricultura brasileira? E enfrentar o problema do desmatamento, que sempre teve associado a práticas agrícolas, é igualmente forte. Obviamente que cada país tem a sua dinâmica, cada país tem o seu processo, e o mais importante é que nós vamos anunciar investimentos, segundo o presidente falou em Letícia, altamente pesados em energia limpa, para podermos fazer a transição. Por quê? Porque o Brasil ele tem energia limpa de segunda geração. Energia do vento, energia do sol, energia da água, energia da biomassa. Com essa energia limpa de segunda geração, nós podemos produzir energia limpa de terceira geração, como é o caso do hidrogênio verde. O hidrogênio verde só é verde porque é produzido com energia renovável. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso e dar contribuição, não só para limpar a sua matriz energética, mas limpar a matriz energética de boa parte do mundo. Isso é uma grande oportunidade de investimento. Secas e incêndios, chuvas torrenciais e enchentes. Temperaturas extremas já são uma realidade. Na verdade, já estamos sofrendo no presente. Hay que hacer una agricultura y ganadería sostenible dentro de la propia Amazonía, es decir, compatible con la madre tierra, pero que les dé a esa gente también una opción de vivir, una opción de generar ingresos para subsistir. En esa lógica nosotros entendemos la Amazonía al margen de, evidentemente, tomar acciones para evitar la deforestación, evitar que haya contaminación, minería ilegal y también, por supuesto, el narcotráfico, que también poco a poco se ha ido posicionando en algunas zonas de la Amazonía. Las emisiones son mayores que la capacidad de absorción ya del planeta en general, de los océanos incluso. La única manera de superar la crisis climática en realidad es dejar de consumir petróleo, carbón, gas y por tanto dejar de emitir. El bosque, la selva, la expansión de esa selva ayuda sobre todo a llegar a un punto de no retorno que puede suceder en cualquier momento, pero no quita el problema. Entonces, quitar el problema es otra economía, es una economía descarbonizada, se puede llamar así, pero una economía descarbonizada que tiene un motor energético muy diferente al que ha tenido el capitalismo en el mundo desde la revolución industrial, es un poco una incógnita. Uno de los debates en Europa, en Estados Unidos, donde se emite la mayor proporción de gases con China, es si puede haber un capitalismo verde. Sí. Es decir, si simplemente cambiando una variable tecnológica, que es la matriz energética, se soluciona el problema. La selva se dice con sumo orgullo que es el pulmón del mundo, ahora la dicen que es el corazón del mundo, pero dentro de ella habitan 51 comunidades peruanas y con esas tremendas cauces de río no tienen agua y no tienen desagüe, y no tienen escuelas y no tienen hospitales y no tienen conectividad al mundo externo. Eso es doloroso como mujer, por eso que desde este gobierno estamos apostando primero por darles los servicios que el Estado otorga, pero sobre todo los derechos en cuanto a salud universal, en cuanto a escuelas, no solamente escuelas con infraestructura, sino que las escuelas tengan
todo el elemento logístico, conectividad, los chicos que tengan sus computadoras para que puedan investigar en el mundo, darle las clases en sus idiomas originarios, atender el tema de alimentación, porque tenemos mucha alta tasa de desnutrición en la zona por el mismo que no tienen agua saludable. Estamos apostando por acercar ese derecho al agua sana para que podamos disminuir la desnutrición. Eso para nosotros es la Amazonía, pero ahora también es un reto en el que tenemos que apostar, no solamente cada presidente de cada país, sino ahora los 8 presidentes que estamos acá para poner la voz de la Amazonía en el mundo y que el mundo mire a la Amazonía como el pulmón que va a salvar las vidas y que va a salvar al planeta. Hoje é um consenso científico dos problemas do meio ambiente da Terra e que envolvem praticamente todos os aspectos da atividade humana, claro, principalmente a economia, o nosso modelo de consumo, mas a população de uma maneira geral está atenta, sabe realmente o que está acontecendo? Isso é um problema de comunicação, de nós da mídia, de sermos capazes de alertar do que está acontecendo no nosso planeta. Precisamos que os repórteres, de certa maneira, usem também um termo reporterra, porque isso é o mais importante em termos de notícia do que acontece no nosso mundo. Ainda é incrível que o tema que tecnicamente é sobre o fim do mundo ainda seja tratado com menos importância do que deveria ser. A cobertura da pandemia da Covid era mais dramática e urgente. No entanto, as mudanças climáticas têm um efeito trágico e só vai piorar. Todos os líderes que passaram pela cúpula da Amazônia tinham essa noção. Mais que falar de ajuda, eu acho que é, primeiramente, cooperação. Em segunda instância, é parte do cumprimento das responsabilidades comuns mais diferenciadas, né? Porque nós não temos que esquecer que agora mesmo nós temos muita coisa ocorrendo em nossos territórios, mas os gases de efeito estufa, as mudanças climáticas também estão afetando muito na vulnerabilidade hidroclimática de nossa bacia. Então, isso tem que ser compensado, né? Mas, além, nós precisamos, não somente um financeiro internacional que vai além de nossas fronteiras. Acho, primeiramente, que muito já está fazendo nossos governos a nível nacional. Além disso, nós precisamos de agenda muito mais forte, inversões públicas de nossos mesmos países, em orçamento público para essas regiões. Mas a cooperação internacional, melhores créditos muito mais acessíveis. Olha, existe uma narrativa da cooperação internacional que dos 8 países amazônicos, 6 deles já são ranqueados como de renda média. Mas quando você olha a região amazônica, nós não somos de renda média. Então, nós precisamos colocar essa narrativa novamente para ter um acesso, pode ser a créditos mais flexíveis, mais bondosos e, sobretudo, microcréditos bem focados nos microempresários. Aqui é o espaço para se discutir esse ponto de equilíbrio, onde se produz alimentos, onde se gere renda, mas que se respeite também essa diversidade. O presidente Lula tem reafirmado todos os dias que nós temos que trabalhar de forma para superar a fome, né? Nós temos que acabar com a fome no Brasil e nós, povos indígenas, a floresta, temos que deixar de ser visto como um problema, porque nós somos parte da solução. Nós estamos prontos para ensinar, porque há muito tempo povos indígenas já diziam que a terra tem um limite, que era preciso ter um uso racional, um uso responsável da terra. E agora os sinais já mostram isso. Os sinais estão mostrando a cada dia os efeitos das mudanças climáticas, a exemplo do segundo mês mais quente da história da humanidade. Isso são sinais reais que precisam ser compreendidos por nós, né? Havia 14 anos que os presidentes dos nossos países não se reuniam. A cúpula de Belém ocorre em momento muito distinto das 3 que a precederam.
em 1989, 1992 e 2009. Hoje, negar a crise climática é apenas insensatez. Mas valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé. Significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana. A primeira reunião mundial de grandes proporções sobre o clima, porque teve a presença de muitos chefes de Estado, foi no Brasil, no Rio de Janeiro, a Eco 92, 31 anos atrás. Ali já se sabia que o meio ambiente estava saindo dos trilhos. E o mundo continuou com reuniões e promessas que iam empurrando com a barriga as medidas que não se queriam que fossem feitas. Quem reclamava era visto como radical. Mas existe algo mais radical do que acabar com a vida no planeta? Os Emirados Árabes Unidos vão sediar em Dubai, no fim do ano, a próxima COP. Um país que tem tanto da sua riqueza ligada a petróleo e gás, vai ter que gerir um encontro em que a paciência de muitos está se esgotando. E eles já recebem críticas, afinal, os Emirados Árabes são o oposto do que a Amazônia representa. In our preparations for COP28, as you know, from day one, we took the responsibility of hosting COP28 with extreme humility, with a deep sense of responsibility, and we also understand that this is a very urgent matter that needs to be addressed in a holistic manner. So we started with a fact-finding mission. We traveled the world. We got a deep understanding and a true analysis of the situation at hand. And we plan on building on the fact that we will be hosting the first ever global stocktake that will simply measure and assess the performance against the Paris Agreement. And we also know that we don't really have to wait for the global stocktake to take place, because we already know that the world is way off track and all signals are pointing in the wrong direction. So we find this meeting, among many other meetings that are happening in preparation of COP28, to be the right fit to start engaging with everyone in an open manner to address the challenges and to come up with a comprehensive, holistic, progressive approach. So for us, as far as COP28 is concerned, our approach is going to be promoting unity, solidarity. We want COP28 to be a COP for all, and a COP of action, and a COP centered around results and delivery. Nós queremos um país sem desigualdade? Então vamos investir agora, educação, saúde, distribuição de renda. Nós queremos um país que tenha floresta, serviços ecossistêmicos? Então vamos preservar agora. Nós queremos no futuro um novo ciclo de prosperidade? Então vamos investir agora. Nós queremos no futuro que a gente tenha paz? Então vamos fazer a paz agora. Somos um país que tem na raiz do seu nome uma árvore, o pau-brasil. Tanto se fala em usar um plano B quando o plano A não funciona, mas não existe um planeta B. E com as coisas piorando aos pouquinhos, isso não é um filme de catástrofe de Hollywood, tudo vai sendo adiado. Mas é urgente. O Brasil no mundo? Até quando?